Amém, queridos? Vira para quem está ao teu lado e diga assim, olha, somos um nele. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Eu quero dar sequência, então, neste tema. Nós já falamos sobre ser uma igreja, falamos sobre uma visão e hoje quero ministrar sobre um coração. Um coração. E esse um coração, ele diz respeito ao nosso homem interior, a paixão que há no nosso homem interior pela presença, pelo propósito de Deus. Amém, queridos? Quantos têm realmente um só coração com a presença de Deus, com esse propósito de Deus? Amém? Amém, queridos? Porque o coração, ele é o centro do nosso ser, né? Do âmago nosso. Nós temos o coração, que é um órgão aqui, que ele faz o que? Bombeia o sangue, né? Muito importante, é um dos órgãos mais importantes que nós temos no corpo humano. Mas o que nós vamos tratar nessa hora é aquilo que a Bíblia relata a respeito do coração. Quando fala de coração, fala daquilo que é do mais íntimo, aquilo que é do interior do homem. E a Bíblia é recheada de palavras que falam deste coração. E quando nós falamos deste momento que Deus tem nos dado, dessa visão de uma igreja, uma visão, um coração, ela tem a ver realmente com todo o propósito que Deus quer fazer em nós. E nós precisamos alinhar tudo aquilo que o Senhor tem falado, porque nós vivemos, querido, num tempo que é chave. Nós vivemos realmente os últimos dias, nós não sabemos até quando vai. Mas a Bíblia sempre nos alerta que nós devemos viver os nossos dias como se fosse o último dia das nossas vidas, debaixo da graça e unção de Deus, que é só nele que nós somos guardados. Amém, querido? Porque diante do amor de Deus e da sua presença não existe medo. Amém? Nós não temos medo, nós temos reverência, temor para com o Senhor, pela sua presença, mas a Bíblia fala que o amor de Deus que está em nós, este amor ágape, amor perfeito, o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Então no nosso meio não deve haver esse medo, amém, queridos? Mas o amor, ele expulsa o medo. Então nós vivemos como uma igreja, uma visão e um coração. E eu quero ler vários textos nesta hora com vocês. Eu quero partir de um texto que a gente tem usado também, que faz parte também do tema. Quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero ler dois textos de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 2, verso 42 a 47, e depois Atos capítulo 4, verso 32. Mas aqui nós temos um padrão no sentido aqui daquilo que foi o modelo do início da igreja, do estabelecimento da igreja primitiva, que a Bíblia, que o livro de Atos dos Apóstolos, do Atos da igreja, mostrava, e aqui tem o início, e eu quero começar nessa noite por esse texto, para a gente ter uma ênfase. E aqui, lembra disso, querido, que quando fala de coração, fala de tudo aquilo que é o mais íntimo, aquilo que está no mais íntimo, aquilo que é o mais importante, aquilo que mais bombeia no nosso coração, a nossa paixão, realmente, né, por esse propósito de Deus, que seja assim. Então, Atos 2, 42 a 47, ele diz que aqueles que se converteram, que estavam se iniciando esse tempo da igreja primitiva, diz que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam, eles se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens, repartiam o dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo, diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém, queridos? Algo que a gente lê várias vezes esse texto, a gente tem isso como, né? E quando eu coloquei isso como sendo um padrão que a Bíblia estabelece da igreja primitiva e que nós devemos caminhar, é algo tão interessante, queridos, que muitas vezes nós podemos agir de certa forma, e como nós já temos ministrado aqui, queridos, que quando nós agradamos ao coração de Deus, né? Quando nós agradamos o coração de Deus, Deus vem e responde com algo do seu coração. Amém, queridos?
A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Quando Deus falou para Moisés: Moisés, olha, eu vou fazer o que você está me pedindo, porque eu encontro agrado, você me agrada, é do meu agrado a tua vida o que você tem feito. Então, quando tem o agrado de Deus, querido, as coisas vêm. Amém, queridos? Quando tem o agrado de Deus. Agora, não é o agrado do homem, é o agrado de Deus. Então, esse texto nos chama atenção, porque esse último versículo, querido, não diz, presta atenção, não diz que eram os apóstolos que acrescentavam pessoas, não diz que era a multidão que acrescentava pessoas, não diz que era o falar da palavra que acrescentava as pessoas, mas a Bíblia fala que quando eles andavam no padrão de um só coração, eles se dedicavam de coração no ensino, quando eles partiam o pão, quando eles estavam reunidos num só lugar, com o propósito de adorar a Deus, de louvar, eles tinham a simpatia de todos, quando eles viviam de fato o que é ser igreja. É nisso que a palavra de Deus nos diz no último versículo, diz que, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Queridos, quando de fato nós nos apresentamos, de fato, do que é ser igreja, o que é ser igreja, o Senhor acrescenta. Quando nós tentamos no braço fazer com que o Senhor acrescenta, isso vai ser muita coisa em vão, querido. O braço do homem não vai forçar o braço de Deus a fazer nada. Pelo contrário, Deus vai quebrar tudo aquilo que é carnalidade, tudo aquilo que é humanidade, para que a glória é dele somente. Quantos conseguem entender, amém, queridos? Então, quando a gente vê que é um padrão, por quê? Porque depois deles fazerem tudo isso, enquanto eles estavam fazendo, a Bíblia fala, enquanto eles estavam vivendo, enquanto eles estavam juntos, unidade no templo, adorando, não havia necessidade, eles faziam partir o pão com grande alegria, generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia do povo. Quando acontecia isso, e eles estavam vivendo, trazendo prazer, trazendo realmente um refrigério ao coração de Deus, queridos, não tem outra coisa que Deus não faça, a não ser, o Senhor vai acrescentar neste lugar, dia a dia, os que iam sendo salvos, porque fala, é neste lugar que vai ter cuidado, é neste lugar que vai desfrutar da vida, amém, queridos? Agora nós vemos que a igreja foi fundada, é um padrão que nós vemos que quando nós vivemos para agradar a Deus, Deus vem e derrama a sua bênção, mas nós vemos que começou assim, mas a igreja, por se tratar de pessoas, tem falhas, sim ou não, gente? A gente viu que depois o pessoal começa, enquanto viviam dessa forma assim, mas começou a ter um pouquinho das queixas, das murmurações, das situações que um está tratando melhor, começou a ter problemas, e assim, precisamos partir sempre para a oração, precisamos partir sempre para o confronto, realmente lá de trazer alinhamento, porque precisamos voltar para o padrão, amém, queridos? Há um padrão, há um modelo que Deus estabeleceu. O Senhor falou, eu edificarei a minha igreja. Jesus é o dono da igreja, Ele é o modelo, Ele é o padrão. Enquanto a igreja vivia, se dedicava de coração ao ensino daquilo que era proposto e aquilo que eles viviam diariamente, o Senhor acrescenta. Isso traz tanto que nós como igreja, querido, mas eu posso dizer que isso trata também no particular. Quando você agrada ao Senhor com a tua casa, com a tua família, com a tua paternidade, amém, querido? Com os seus funcionários, diante do seu patrão, quando você agrada ao Senhor com aquilo, o Senhor acrescenta dia a dia sobre a tua vida e a nossa vida, amém, queridos? Amém? Então esse é um padrão e isso é o que traz a resposta, porque, queridos, se não tem o agrado de Deus, Deus não iria acrescentar, mas Deus acrescentou, porque algo subiu de louvor e adoração a Ele, e agradava o coração de Deus, amém, queridos? Quantos nessa hora querem realmente nós vivamos nessa unidade de agradar o coração de Deus, amém? Quantos querem realmente se esforçar para isso, amém? Eu desejo isso, amém, queridos? Atos 4:32, ele diz que todos os que creram estavam unidos em coração e mente, não se consideravam donos de seus bens, de modo que eles compartilhavam tudo o que tinham. Todos aqueles que creem, os que creram na palavra, eles estavam unidos em um coração e em uma mente. Um só coração
e um só pensamento. Queridos, quando há um só coração intenso para Deus e um só pensamento de agradar o coração de Deus, a bênção vem tremenda sobre nós, queridos. Amém? Quantos creem nisso? E precisamos voltar a isso, trazer essa parte do nosso coração. Agora, uma pergunta para a minha vida e para a tua vida nessa hora, querido. Como ter unidade no coração e nos pensamentos? Como nós podemos ter unidade, ser um só, em um coração e mente? E eu volto a dizer aquilo que eu citei agora há pouco, queridos. Não há unidade sem que nós possamos lutar pela unidade. Amém, querido? A unidade não vem por si só, ela precisa que alguém avance, que alguém lute por isso. Quem quer lutar por esta casa realmente pela unidade no Espírito, amém, queridos? Por um só coração, uma só mente. Então, nós precisamos ter essa unidade. Então, mais uma pergunta para mim e para você. O que está determinando o nosso coração? Nós estamos falando de um coração, que é aquilo que é mais no íntimo. Então, uma pergunta pessoal para nós. O que está determinando no seu coração? Qual que é aquilo que o teu coração está determinando para a sua vida? O que o coração está te impulsionando a fazer? O que é aquilo que é do mais profundo do nosso coração? O que ele está impulsionando para fazer? Lembrando, queridos, que as decisões, elas brotam do coração. Amém? É lá do íntimo que a gente tem falado, decisões, as escolhas, ela brota do coração. E Lucas capítulo 12, 34, ele diz assim: onde seu tesouro estiver, ali também estará o teu coração. Aquilo que é mais importante, onde está o teu tesouro, aquilo que é precioso, o teu coração vai estar ali, o íntimo vai estar ligado àquilo. E também Provérbios 4, 23 diz que acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Acima de tudo, sobretudo, outro texto diz que do que você deve guardar, outra versão diz, guarde o teu coração, porque ele define os rumos, dele procede as saídas da vida, dele são as fontes da vida, porque é do íntimo, do coração, e a gente precisa guardar muito, querido, o nosso coração, porque é nessa unidade que traz, com o corpo de Cristo, que vai determinar onde está o coração, queridos. Agora, a gente precisa entender que muitas vezes a unidade, ela não vem somente para coisas boas. Tem unidade que não vem de Deus. Por isso que a Bíblia fala de você ter um só coração e uma só mente no propósito de Deus. Quando isso agrada a Deus, vem a bênção. Agora, quando não agrada a Deus, querido, Deus vem para passear, porque a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Nós já falamos sobre isso, mas você lembra que os olhos do Senhor estavam sobre aquela região, e ele estava voltando os seus olhos para Jó, sim ou não? Deus estava lá, e Satanás também veio e falou, olha, e Deus falou, observaste, ó, meu servo Jó? Deus observa, os seus olhos estão sobre todo esse lugar. Agora Deus também vem para observar aquilo que não é bom. E eu quero só ler esse texto com vocês para fazer lembrá-los. Em Gênesis capítulo 11, ali na Torre de Babel, olha o que Deus falou sobre a unidade e o propósito. Presta atenção, gente, nós estamos falando de coração. Olha o que Deus falou sobre a unidade e o que há no propósito do coração humano, coração do homem, do que está mais no íntimo do homem. Gênesis 11, 6, Deus falou, olha, vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isso é o começo do que eles fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante, lhes será impossível. Queridos, Deus está trazendo algo ali para o Espírito Santo e para Jesus na conversa, falou, olha, vejam o que eles estão fazendo, eles se uniram, eles falam uma só língua. Se isso é o começo daquilo que eles fazem, nada do que propuserem aonde, queridos? No coração, no mais íntimo, aquilo que eles trazem do seu íntimo, que o agrada, aquilo que está no ser humano, nada que se fizer e propuserem no seu coração a fazer daqui em diante,
lhe será impossível. Não foi palavra de homens, mas foi a palavra do próprio Deus. Se eles se unirem com aquilo que está no íntimo do coração, eles vão atrás daquele seu propósito. Por isso que é importante a gente ver o que Salomão escreveu em Provérbios 4:23. Guarda o teu coração. Por que precisa guardar? Porque o coração pode ser investido de coisas boas, mas pode também estar inserido de muita coisa má. Guarda o teu coração, porque dele procede fontes de vida. Ele dá direcionamento para a sua vida. E tem direcionamentos que pessoas estão se perdendo, porque é do íntimo do coração, mas não agrada a Deus. Deus veio para visitar Jó, agradava, veio, esse homem me agrada. Mas quando Deus estava vendo, falou: olha, o que eles estão fazendo não me agrada, mas eles são um, e tudo que eles propuserem fazer no coração deles, que é humano, mas não tem, eles vão fazer e vão levantar todo mundo com eles. E vocês sabem do que aconteceu mais, queridos. E essa parte da Torre de Babel, a fala, presta atenção, a fala, a maneira de agir, parece bonito, parece produtivo. Olha, vamos reunir aqui, vamos fazer o seguinte, ninguém vai se espalhar não, vamos construir uma torre aqui, a gente constrói casas e a gente vai subindo, e a gente vai subir, vai todo mundo ficar junto, unido, e o nosso propósito vai ser ir até o céu, e nós vamos ser famosos, vamos ter muita grana, vamos ser famosos, vamos nos unir nisso. Bonito, parece bonito, olha, não vai espalhar. Mas querido, qual que é a vontade de Deus? Agrada a Deus? Não, porque Deus já havia dado uma ordem, e quando Deus dá ordem, é para ser cumprida, porque na ordem de Deus tem a bênção destinada àqueles que obedecem. E Deus, quando Ele diz para o homem, Ele fala: olha, não fique aqui, multipliquem-se, se esparramem sobre a terra. Não é construir algo, querido. Por isso que nessa noite, focando sobre isso, de um só coração, nós precisamos ter unidade num coração, que lá do íntimo, traz uma adoração para o Deus verdadeiro, e não deixamos ser enganados por aquilo que é Babel, que é confusão. Quantos entendem, amém, queridos? Parece bonito, parece legal, não, vamos chegar até os céus, vamos lá perto do céu, perto de Deus, querido. É em vão, não iam chegar nunca, mas o propósito do coração está errado, vai fora do que Deus projetou e planejou. Então vamos falar um pouquinho agora de alguns textos, do que fala do que é o coração humano. Nós estamos falando que é do íntimo, e a Bíblia traz, eu separei só alguns textos, para falar de como que é o coração humano, vocês conhecem, mas vamos lá para a palavra de Deus, Provérbios 16, de 1 a 3, é um texto que nós temos citado bastante esses dias, mas Provérbios 16, de 1 a 3, diz assim: ao homem pertencem os planos do coração. Olha, o homem vai planejar, vai fazer as coisas, mas do Senhor vem a resposta. Os homens planejaram fazer algo de Babel, mas a resposta de Deus era: não, esparramem-se. Mas quando o coração do homem está envenenado, queridos, tem veneno, tem coisas porque a fama que é para o homem, aquilo que é humano. O versículo 2 de capítulo 16 diz: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. A intenção é boa, puxa, vamos fazer isso. A intenção de Pedro, quando falou para Jesus, poxa, que bom, a presença de Deus aqui, vamos fazer 3 tendas, um para o Senhor, um para Moisés e outro para Elias. A intenção é boa, mas não é vontade de Deus. Precisou, a voz do céu veio: olha, este é meu filho, a ele dai ouvido, a ele ouvir. Queridos, boas intenções nós temos cheios, mas nós vamos saber se o nosso coração está no lugar certo. Planos pode vir, mas a resposta certa vem do Senhor. Olha o que diz Jeremias capítulo 17, verso 9 e 10. Jeremias 17, 9 e 10 diz: olha, o coração, ele é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente,
para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Porque o coração do homem, voltado para o homem, para as coisas, ele é enganoso. É uma doença incurável. Quem é capaz de compreender? Queridos, e o Senhor vem para estabelecer algo, declarando: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. O Senhor Ele quer trazer para nós um coração e um só pensamento. Ele quer trazer. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo escrevendo falou: olha, todo mundo pode fazer qualquer situação, ele envolve várias áreas, mas no final ele conclui: porém nós temos a mente de Cristo. Amém, queridos? Quem quer cada dia mais ter a mente de Cristo? Os pensamentos do Senhor. Querido, essa é a base que vai permanecer nesses dias. Quem não tiver a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo, vai sucumbir. Nós precisamos em tudo ter a mente de Cristo, a nossa mente voltada para o Senhor, os nossos caminhos voltados para o Senhor, não deixar para se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir firme no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém, gente? Por causa disso, queridos, por causa do nosso coração ser enganoso, por causa do nosso coração fazer planos, nós precisamos alinhar o nosso coração. Quem você reconhece que você nessa noite, você falou: olha, eu preciso alinhar o meu coração? Amém? Quando eu levanto a mão aqui, eu sou o primeiro, amém, queridos? Precisamos alinhar o nosso coração. E nós cantamos nessa noite, queridos, nós declaramos uma palavra para o Senhor, dizendo: Senhor, quando Tu estás aqui, tudo se transforma. Senhor, quando o Senhor está aqui, quando o Senhor está aqui nos meus pensamentos, quando o Senhor está aqui nos meus planos, tudo se transforma, Senhor. Eu quero ter a Tua mente, Senhor, quero ter os Teus pensamentos. Queridos, agora, voltando para esse alinhamento, então, duas coisas que o nosso coração pode fazer, querido. Ou nós permanecemos com o coração do homem, sentimento do homem, voltado para o tesouro do homem, aquilo que o humano quer fazer, quer estabelecer, ou nós permitimos receber um novo coração. Querido, o coração que nós temos vem de algo mundano, ou aquilo que é humano, ele vai sempre querer sobressair para que nós tiremos vantagem para nós nisso. O eu sempre vai querer. O eu não vai querer morrer, queridos. O eu vai sempre querer se levantar. Mas é tempo de nós entendermos isso, que ou nós permanecemos e deixamos que o eu tenta nos dominar, ou nós permitimos receber um novo coração que Deus tem para nos dar, querido. E a sua palavra nos diz isso. E é importante, diante disso que nós cantamos, que Deus transforma, porque, queridos, quem recebe, presta atenção, quem recebe um novo coração, não vive mais da forma do velho coração. O novo coração que vem, é para mudar algo lá no íntimo. Foi isso que Davi, quando ele pecou, ele falou para Deus, falou: Deus, eu poderia te oferecer tantas coisas, holocaustos, sacrifícios, mas o Senhor não deseja nada disso. O Senhor deseja um coração que se quebranta e é contrito diante do Senhor. O Senhor ama. O que Davi falou? O Senhor ama a verdade do íntimo, lá do homem interior. O Senhor ama a verdade lá de dentro. Quando a gente fala: Senhor, eu estou sentindo isso lá no meu íntimo, muda-me, transforma-me. Foi isso que Davi falou. Ele declarou: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria. Faz de novo, Senhor. Olha, não presta, eu preciso de um novo coração. Preciso que o Senhor venha criar novamente algo em mim. Restitui, Senhor, coloque em mim um espírito inabalável. Amém, queridos? É a oração de um homem que é um adorador, e que nós possamos ter esse coração como o de Davi. Amém, gente? Quem quer um coração desse? Agora, é importante nós falarmos, queridos, quem recebe um novo coração não vive mais da forma do velho. Provérbios 8:13. Provérbios 8:13 diz assim: quem teme o Senhor, odeia o mal.
Portanto, eu odeio o orgulho, a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. Isso que o escritor aos Provérbios falou, olha, quem teme, quem tem temor para o Senhor, odeia o que é mal. Portanto, eu odeio. Queridos, quem teme ao Senhor, odeia. Então, se eu tenho temor para o Senhor, eu tenho que odiar aquilo que Deus odeia. E o escritor disse ali, então, portanto, se eu sei que Deus odeia, eu odeio o orgulho, eu odeio a arrogância, eu odeio a corrupção, e eu odeio as palavras perversas. Amém, gente? Porque é um novo coração que eu tenho. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo, nova criatura eu sou, um novo coração foi me dado, não cabe mais o velho. E o Salmo 139, a partir do verso 21, olha o que o salmista declara, ele diz, acaso, Senhor, eu não devo odiar os que te odeiam? Eu não devo desprezar os que se opõem a ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças, pois teus inimigos são meus inimigos. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Senhor, aquilo que os teus inimigos são os meus. Queridos, a gente precisa identificar dia após dia o que é inimigo de Deus, porque nós precisamos lutar contra. Amém, gente? E Deus fala, meus queridos, a palavra do Senhor de João falou, olha, não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E eu quero, querido, nós precisamos, se a gente quer um só coração, na unidade ou no Espírito, nós queremos o amor do Pai, amém? Mas se amarmos as coisas do mundo, Deus já declarou o amor do Pai, não está sobre nós. Precisamos odiar, queridos, aquilo que é o mal. Toda aparência, a Bíblia fala que a gente não deve só fugir do mal, fugir de toda aparência do mal. Aparentou o mal, você foge daquele lugar, não agrada a Deus, eu não vou nem chegar nem perto, não dá glória para Deus. Quem deseja um novo coração, queridos? Amém, queridos? Eu desejo um coração. O Senhor tem um coração para nos dar, queridos. Jeremias capítulo 32, do 38 a 41. O Senhor declarando ao seu povo, pelo profeta Jeremias, dizendo o que ele faria. E é uma palavra para nós do que o Senhor quer fazer conosco. Jeremias 32, 38 a 41 diz, olha, eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu lhe darei um só coração, e um só propósito, adorar-me para sempre, para o seu próprio bem e para o bem de seus descendentes. Estabelecerei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Porém em seu coração o desejo de me adorar, e eles nunca se afastarão de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei nesta terra firmemente, de todo o coração. O Senhor quer nos dar este coração, queridos. Agora a pergunta e aquilo que precisamos, nós estamos receptíveis ao coração que Deus quer nos dar? Porque o Senhor, eu vou te dar, olha, eu lhe darei um novo coração. E um só propósito, um só coração e um só propósito, um só pensamento, uma unidade. Eu lhes darei isso, um coração e um propósito. E ele continua, olha, e esse propósito é o quê? Adorar-me para sempre, para o seu próprio bem e para o bem dos seus descendentes. Queridos, adorar a Deus é um bem para nós e para a nossa descendência. Adorar é prostrar. A quem o meu coração, a quem o meu íntimo se dobra, é quem eu adoro. E se o nosso coração lá no íntimo está se prostrando para Deus e adorando a Deus, Deus está o seu olhar para nós, e o seu bem vem, e não só nós, mas a nossa descendência. Amém, gente? A nossa descendência. Aliança com Deus, o texto traz.
Um coração com desejo de adorá-lo. Quem quer ter mais isso aqui? Um coração que tem o desejo de adorá-lo. É isso que Ele quer dar para nós. Porque Ele falou, eu vou dar um novo coração, porque este povo será o meu povo e eu serei o seu Deus. E é por isso que nós vemos no livro de Crônicas, que o Senhor, que o escritor escreve, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, me buscar, converter dos seus maus caminhos, do céu eu os ouvirei, perdoarei seus pecados, eu ouvirei essa oração e eu sararei a sua terra. Se o meu povo, é isso que o Senhor quer fazer, um só propósito, um só coração, que Ele quer nos dar, queridos, coração e um desejo de adorá-lo. Ezequiel capítulo 11, verso 19 e 20, Ezequiel 11, 19 e 20, o Senhor falando através agora do profeta Ezequiel, dizendo, olha, eu lhes darei um só coração, e colocarei dentro deles um novo espírito, removerei seu coração de pedra, e eu lhes darei um coração de carne, para que obedeçam a meus decretos e estatutos, então eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração, eu colocarei neles um novo espírito, removerei o coração de pedra. Tem muita gente que tem um coração duro, vai falar, não tenho, eu não sei, eu não sinto, eu não consigo, está duro. Queridos, o Senhor quer trocar o coração. Ele mesmo fala, eu sou aquele que removo o coração duro, o coração de pedra, e eu vou dar um coração de carne, que é maleável, um coração de carne, realmente que é disposto, que ouve a voz. Coração de carne é aquilo na qual é permitido, Deus troca o coração, e o coração de carne é aquele que permite Deus vir curar, Deus vir tratar, Deus vir ministrar. É isso que Ele faz, e Ele fala para quê? Dá um coração de carne, para que possa obedecer, um coração de carne para que possa obedecer, e aí sim, querido, nós seremos povo, e Ele será o nosso Deus, e quando nós somos seu povo, e quando nós fazemos o que agrada o seu coração, o Senhor acrescenta dia a dia aqueles que vão sendo salvos, porque é o seu propósito. Quando estão entendendo, amém, gente? É um coração nele, é um coração nele. E aquele texto que eu citei com vocês, do Salmo 51, 10, foi o que Davi declarou, Salmo 51, 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito firme. Hebreus 8, 10, diz, e esta é a nova aliança que eu farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente, e as escreverei em seu coração, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu escreverei nas tábuas, naquilo do seu coração. Deus deseja escrever no nosso coração, querido. Deus deseja mudar a nossa história, Deus deseja mudar a nossa vida. Está ruim, querido, tem situações difíceis, Deus fala, olha, eu vou trocar, eu troco o coração de pedra, coloco um coração de carne, para que me obedeçam, e quando me obedecerem, vão comer o melhor da terra, vão desfrutar das coisas melhores. E um outro texto que Deus tem falado muito conosco, queridos, é sobre a oração que Jesus fez pelos discípulos e atinge nós. A oração de Jesus, por estes que têm um novo coração. João capítulo 17, a partir do verso 21, lembra dessa unidade no coração, um só coração, uma só mente, um só propósito. Verso 21, a minha oração é que todos eles sejam um, Pai, como nós somos um, Pai, como Tu estás em mim, Pai, e eu estou em Ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que Tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e Tu estás em mim, que eles experimentem uma unidade perfeita,
para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto o Senhor me ama. Pai, que eles sejam um. Queridos, um propósito, um coração, uma só mente. Enquanto estiverem com o coração voltado para o Senhor, um só propósito, uma só mente, um só pensar no propósito eterno, pensar na glória de Deus, pensar em agradar o coração de Deus, o Senhor vai acrescentar dia após dia a nossa vida, querido. A matemática de Deus é tão simples. E ela é poderosa. Na verdade é confusa para o mundo, porque o que Deus faz, a gente não tem limite do que Ele faz, amém, querido? O que Deus pode fazer com alguém que agrada ao seu coração. Se agradarmos ao coração de Deus, Ele vem e move sobre o nosso coração. Eu tenho me agradado de Ti. Pede-me o que quiseres, meu filho. Deus não tem problema nenhum, querido, de nos abençoar com todas as sortes de bênçãos espirituais e bênçãos também naturais que Ele quer encher. Mas aonde está o âmago? Onde está realmente lá do íntimo do meu coração? As coisas ainda são humanas. Elas estão sendo feitas por causa de uma dureza de coração, porque dureza de coração, Deus falou ali, eu vou trocar. Se Deus fala para trocar, queridos, porque não é bom. Coração duro não é bom. Deus quer colocar um coração de carne, que é maleável, porque fala e obedece, porque a obediência traz realmente recompensa. A recompensa traz a bênção de Deus. E a gente tem que ter a motivação correta, amém, queridos? Que Deus nos leve esses dias cada vez mais a ter motivações corretas. Que o reino esteja em primeiro lugar. Que as vidas sejam em primeiro lugar, que nós possamos realmente adorar ao Senhor com tudo que temos e somos, querido. Deus só precisa de um coração. É só um coração que fala, Senhor, olha, eu quero o teu coração. Troca, Senhor, pode trocar. Troca o meu coração, Senhor, pelo teu. E eu quero ler um último texto, porque eu creio de nós orarmos e adorarmos ao Senhor, realmente com o que o Senhor tem falado e quer nos dar, querido. Ele quer trazer, eu creio que nessa noite Ele quer trazer sobre nós um novo coração. Sermos a sua igreja de fato. Eu até anotei por último aqui, dizendo que quando pedi ao Senhor, Senhor, dá-nos um coração igual ao teu, para que nós possamos de fato ser a tua igreja, temos a visão que o Senhor tem para nós, com um só coração, que lá do íntimo só tenha realmente razões para adorar ao Senhor, para expressar ao Senhor. Mas eu quero ler um texto com vocês, que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, Filipenses 2, de 1 a 11, ele diz assim: há alguma motivação de estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria, ele escrevendo a igreja, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, não tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que o devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus, o Pai. Amém, queridos? A oração, a carta de Paulo trazendo a igreja, olha, alguma comunhão no Espírito, então completem minha alegria, concordando, sinceramente, um só coração, numa só verdade, que é a palavra, que é a verdade do Senhor. Sejam humildes, não sejam egoístas, porque o egoísmo é trazer lá do íntimo alguma coisa que vai me ajudar, vai me beneficiar. Queridos, você quer um benefício para a tua vida? Entrega o coração ao Senhor, porque Ele vai trocar toda a dureza para trazer um coração que é maleável, um coração que Ele fala: filho, eu quero te dar um coração de carne para que você me adore e me obedeça, porque quando nós obedecemos a Deus, Ele derrama bênçãos sem medida sobre nós. E Paulo diz aqui, olha, não tentem impressionar ninguém, sejam humildes, considerem os outros mais importantes que vocês, não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. Tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, Ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que Ele devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e Ele foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém, queridos? Por isso eu creio que nessa noite é uma oração que nós precisamos fazer para o Pai. E declarar ao Senhor: Senhor, dá-nos um coração igual ao Teu. Um coração para que nós possamos de fato ser a Tua igreja. Porque quando nós funcionamos sendo a Tua igreja, Senhor, da forma que o Senhor planejou, da forma que o Senhor estabeleceu, com a visão que o Senhor nos traz, vivendo obediente, sendo sensíveis à visão que o Senhor traz, e temos o nosso coração centrado naquilo que o Senhor falou e vai fazer, o Senhor vai acrescentar dia a dia, queridos. O Senhor vai colocar, vai estabelecer, porque é o seu propósito. Se nós andarmos no propósito de Deus, Ele vai nos alinhar, queridos. Eu não tenho dúvida do que Deus quer fazer no nosso meio. Deus quer salvar, Deus quer restaurar, Deus quer ministrar os nossos corações, mas Ele quer nos fazer que seja um só pensar, há um só Deus, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que está em todos, move por meio de todos aqueles que confessam. Quem crê e recebe dessa vida. Por isso, querido, que não tem como, a gente se entristece tanto de ver pessoas que falam que entregam a vida para Jesus, mas estão com negociações com o mundo. Não tem como, querido, uma vez que trocou o coração é outro, um coração é puro, é santo. Porque quando não bate mais, quando entrou sujeira, queridos, nós vamos cair naquela mesma oração. Se a gente tem um coração que volta, Deus troca, tem que ser imediato. O que Davi fez, falou: Senhor, eu não quero mais aquela tranqueira do meu coração antigo. Cria em mim, ó Deus, cria. Senhor, mas eu te peço, não retires de mim o teu Espírito, não me afaste da tua presença, porque eu quero te adorar, Senhor. O Senhor quer receber adoração, querido, por isso que Ele dá um coração. Ele quer dar um coração para que vocês me adorem, para que vocês se prostrem diante de mim e me obedeçam no que eu tenho colocado como estatuto, porque quando fizerem isso, eu me agrado de você, eu tenho me agradado de você. Amém, queridos? Quero chamar os músicos, por favor, gente. E eu creio que nessa noite, queridos, nós possamos olhar para a igreja que é este padrão, e olharmos: Senhor, eu sou tua igreja. Querido, nós precisamos ter o mesmo pensar, o mesmo propósito, e um coração que é dele, por ele
e para Ele são todas as coisas. Amém, queridos? Nós somos falhos, mas o nosso coração é aquilo: Senhor, lava-me, purifica-me, como Davi falou, com ensopo, e eu ficarei mais branco que a lã, mais branco que a neve oferir. Que nós possamos ser purificados nessa hora. Sabe, querido, se você tem percebido que o teu coração era diferente, tinha alegria, mas parece que endureceu, parece que está ficando meio rígido assim, o Senhor falou: eu darei um novo coração, eu trocarei o coração de pedra por um coração de carne, para que me adorem, para que me obedeçam. É obedecer a Deus. E nós entendemos que somos uma família, somos um só corpo, estabelecidos para o propósito eterno de Deus. Amém, queridos? E vamos ter ajustes. Vamos ter na família, tem ajuste, tem situações que vai levar para o coração. Na comunhão, sinais e maravilhas. O Senhor já está falando, ministrando nessa noite, amém, queridos? No nosso coração. E nós precisamos ser sensíveis à voz do Senhor. Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Glória a Deus, Pai. Possamos realmente abrir o nosso coração para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero um coração igual ao teu, Senhor. Dá-me este coração, Senhor. Eu quero mais e mais, Senhor, estar envolvido neste lugar de crer na tua palavra, ser unido em coração e mente, coração e mente. O meu íntimo, Senhor, seja para te adorar. Aleluia. Enquanto nós cantamos um cântico, eu quero convidar, nós temos um tempo aí, queridos, temos um tempo, eu sinto de dedicarmos esse tempo de oração, de falar, rasgar o coração diante do Senhor. Então você que deseja fazer juntamente comigo, nessa hora de rasgar o coração diante do Senhor e falar: Senhor, aquilo que não te agrada, Senhor, mentira, Senhor. Eu quero um coração realmente disposto a te obedecer, Senhor. Um coração que tem disposição realmente, lá do íntimo, como Davi falou: Senhor, querido, o Senhor não ama aquilo que, presta atenção, do que Paulo escreveu, falou: olha, vocês querem que a minha alegria seja completa nisso, então abra o coração. Essas são as palavras que Paulo escreveu ali aos Filipenses. Nós acabamos de ler que ninguém tem esse espírito de algo egoísta, querido. Talvez a gente fale: ah, não, eu quero fazer alguma coisa para impressionar, que ele não queira impressionar ninguém. Eu creio que nessa noite o que nós precisamos impressionar é o Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, meu coração está diante do Senhor. Pai, muda, se o Senhor quer, transforma, tira o coração de pedra, se está duro em alguma área, e traz um coração de carne, Senhor, porque quando o Senhor traz o coração de carne, Ele fala que esse coração que eu te dou, ele vai ser disposto a me adorar, e vai ser disposto a me obedecer, sem reservas, sem nada, simplesmente se deliciar. Porque enquanto a gente vive como igreja, queridos, presta atenção, nós não temos capacidade nenhuma de acrescentar na vida de alguém. Nós não acrescentamos. Quem acrescenta é o Senhor. Nós podemos ser instrumentos, sim, mas o nosso coração precisa estar legal. O nosso coração precisa estar centrado no lugar certo. As nossas orações vão ser respondidas. Amém? A nossa adoração a Deus vai. E a adoração, ela funciona assim: quando nós adoramos a Deus, sobe até a presença. O Senhor se agrada, Ele devolve em chuvas de bênção. É assim que Ele nos ensina, com todo o clima, não é verdade, gente? A chuva vem sobre a terra, o vapor sobe, forma nuvens e vem a chuva. Quando a nossa adoração chega para Deus, não é para impressionar pessoas, não é para impressionar homens, não é para dizer eu faço ou não faço, mas quando o nosso coração é para Deus, o Senhor faz, e Ele move sobre nós, amém? Então enquanto nós cantamos, querido, se você tem algo para oferecer, para entregar, Senhor, eu quero entregar o coração, sabe, eu quero dizer algo para você, querido. Eu queria que essa palavra é para todos nós, mas a gente
tem que ser sensível e falar ao Espírito Santo de Deus. Você que deseja isso, vem aqui para frente numa atitude de fé, Senhor, eu quero. Você vai sair do teu lugar e vir. Se você não vir, é você com Deus, mas eu já quero dizer, eu já estou aqui na frente, sou o primeiro. Mas eu sinto que nesse momento nós temos tempo, ainda tem, que eu quero dedicar nesse lugar, de nós adorarmos ao Senhor e falar, Senhor, me dá um coração igual ao teu. Então enquanto adore, faz isso ao Senhor, entregue, é você com Ele, é você com o Senhor nessa hora.